Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Yuberson Miranda, pode me chamar de Yubi. Eu estou aqui hoje para o 8º dia desse desafio diário de um astrólogo, numerólogo e tarólogo. Então assim, hoje eu quero falar sobre esse arcano aqui, ó, o 2 de espadas. Eu gosto muito de julgar o arcano do dia, porque ele me mostra muitas nuances, detalhes mesmo dos arcanos que enriquecem o meu olhar de interpretação, o meu olhar tarológico, e claro, vão enriquecer a interpretação que eu faço, né, das minhas consultas para as minhas clientes. E claro, também as consultas e os feedbacks das minhas clientes me ajudam a compreender melhor os arcanos, e quando eles saem no dia a dia, na prática do arcano do dia, eu também aproveito, né, o que eu aprendi, o que eu aperfeiçoei, o que eu aprofundei nessas consultas e nos feedbacks que as clientes vão me passando. E no caso de hoje, o 2 de espadas, sempre quando ele sai como arcano do dia, e foi o que aconteceu hoje, dia 9 de agosto de 2017, eu sempre lembro de um exemplo que foi clássico do 2 de espadas, de uma cliente que eu fiz. Uma cliente, ela estava namorando já há um tempo um camarada mais velho. Esse camarada já tinha filho, a minha cliente não tinha tido filhos, eles estavam se gostando, só que era prioritário para ela, ela queria ter filho, então era um projeto para ela. Ela já estava, né, com quase 40 anos, então querendo, com vontade de ser mãe. Já o namorado dela falou não, era taxativo mesmo de não ter mais filho. Já estava satisfeito ali, não queria casar, não queria ter filho, queria só manter o relacionamento, adorava ela, apaixonado com ela, amava ela, falando disso, declarava tudo mais. E no templo de Afrodite deles, que é um método que eu uso para analisar relacionamentos, seja entre pessoa parceira, né, entre noivos, casados, namorados, amantes, ficantes, né, não importa. Eu tirei esse tempo de Afrodite para ela, e o 2 de espadas saiu no futuro da relação. Então eu falei para ela, olha, né, antes, sem saber dessa história toda, né, que eu não gosto de saber nada antes, só depois que eu envio a primeira interpretação por e-mail para cliente, eu gosto de receber os feedbacks. E então eu falei para ele, olha, tem diferenças irreconciliáveis entre vocês, tem divergências assim fortíssimas entre vocês, porque saiu 2 de espadas na casa 7, que é o do futuro da relação. E falei com ela que, né, você tá bem ferrenha numa convicção, ele está muito ferrenho numa convicção, 2 de espadas, e cada um está cego, fixo, né, naquela sua opinião, e não sai dela nem a pau, está na defensiva, e ao mesmo tempo nenhum consegue aprender a perspectiva do outro. Cada um acha que seu ponto de vista está certo, e está certo na sua perspectiva. Isso torna o 2 de espadas um arcano que mostra muito uma situação que a diferença é tão grande que não há um entendimento. E quando saiu esse arcano para mim hoje, né, eu me lembrei desse caso, que depois eu ter escrito isso para ela na interpretação. Ela falou, não, Yubi, realmente, eu quero muito ter filho, eu gosto demais dele, mas eu quero muito ter filho. Ele me diz que me ama muito, e realmente estava lá no tempo de Afrodite deles, o que cada um sentia um pelo outro, tinha amor, mas ele não abre mão, ele não quer ter filho. Eu não abro mão, eu quero ter filho. Ou seja, chegaram no impasse. 2 de espadas é um impasse assim, daqueles de que trava geral e fica quase inviável a relação, e é o que aconteceu com eles, né? Não se relacionaram mais, não, por essas diferenças irreconciliáveis. Então assim, queria passar nesse dia de hoje essa dinâmica da importância do arcano do dia, que ele nos ensina muito, que a gente leva essa bagagem para as nossas consultas,
As nossas consultas nos ensinam muito e a gente leva essa bagagem do que a gente aprende com nossos clientes para quando eles saem na Arcano Dia. Então hoje eu sabia que eu ia me debater com ideias bem diferentes da minha e que não ia adiantar eu me desgastar com relação a defender ferrenhamente as minhas ideias, porque o outro, os outros iriam também estar ferrenhos ali, irredutíveis, é uma palavra, irredutíveis nas suas ideias, e foi o que aconteceu. Então eu não me desgastei para não querer impor a minha ideia, e quando eu vi que eu estava entrando nessa situação com algumas pessoas, eu ria internamente e falava, cara, olha o 2 de espadas aí. Então assim, sabendo que o 2 de espadas está ali regendo esse meu dia, eu não vou forçar a barra, eu já não sou fã disso, eu não vou querer colocar minha verdade goela abaixo, enfiar essa espada aqui, pôr a goela abaixo ali com a espada. E infelizmente não há acordo, não há entendimento, e reflete muito o que eu escrevi hoje no horóscopo do dia. Eu acho lindo esse link aí. Astrologia, numerologia e tarot, todas falam a mesma coisa, cada uma, né, através da sua linguagem. É sempre uma linguagem simbólica, mas o símbolo é diferente, né? Numerologia, os números; astrologia, planetas e signos; e o tarot, os arcanos maiores e menores. Então o arcano do dia é muito massa, que ele me permite aceitar certas realidades, saber quando é possível fazer algo para mudar essa realidade, ou quando simplesmente é para se aceitar algo, porque esse algo não vai sair do lugar, esse algo não vai, né, ter um desenvolvimento. Então isso dá uma serenidade para a gente também, de saber se colocar e se adaptar às circunstâncias de acordo com o aprendizado de cada uma delas, ok? Então é isso a dinâmica de hoje, do 8º dia dessa série, Diário de um Astrólogo, Numerólogo, Tarólogo. Um beijãozão e até amanhã.